Olá, cá estou finalmente para mostrar as minhas melhores leituras de 2021 a vocês. 2021 foi um ano de leituras maravilhosas, certamente um dos melhores anos no quesito leituras da minha vida. Foi até difícil separar aqui os favoritos e chegamos num total de 13 livros. Não tem top 10 aqui, porque eu não tenho maturidade para fazer esse tipo de coisa. Achei que seria injusto deixar algumas coisas de fora para fechar o top 10 certinho, porque eu acho que tudo que tá aqui merecia figurar como uma das melhores leituras do ano. Então temos 13 livros aqui, vou falar brevemente sobre cada um deles. A maioria esmagadora já tem vídeo resenha aqui no canal, então vou deixar tudo linkadinho aqui no box de informações. E vamos lá, os 3 primeiros eu consegui ranquear, eu acho que eu fiz isso no ano passado também, né? Eu vou até deixar o vídeo aqui do ano passado para vocês verem. Então os 3 primeiros eu consegui, quanto aos demais eu vivia mudando de ideia, então achei melhor... vai, os 4 primeiros, eu acho que eu consigo ranquear aqui, mas o resto realmente não rolou. E como no ano passado, não tem esse negócio de suspense aqui, vamos logo começar com o primeiro da lista, ou seja, a melhor leitura de 2021, que foi, sem sombra de dúvidas, Wassily Grossman e Seu Vida e Destino. Eu tenho até um pouco de dificuldade de falar desse livro, porque é algo tão grandioso que é difícil conseguir passar através de um vídeo, ainda mais aqui que eu vou falar tão brevemente do livro, um pouquinho sobre o que é este livro. Este livro, por si só, tem uma história muitíssimo interessante, a gente conversa melhor sobre essa história na resenha que vai sair em breve aqui no canal. E hoje tentaremos conversar brevemente sobre ele aqui, se o cachorro do vizinho deixar. Acho que ele deixou, então vamos lá. Sobre o que trata Vida e Destino. Até sobre isso é difícil falar, porque acho que é mais fácil falar do que não trata este livro, porque este livro aqui, na minha opinião, engloba basicamente tudo. Não à toa, aqui na contracapa do livro a gente tem o seguinte: este é um dos poucos romances que parecem abarcar toda a vida. E é isso mesmo. Este livro é ambientado durante a Segunda Guerra Mundial e o que é mais legal aqui é que a gente consegue ver a guerra de pontos de vistas diferentes. Então a gente tem alguns acontecimentos sob o ponto de vista dos nazistas, sob o ponto de vista dos militares soviéticos, sob o ponto de vista daquelas pessoas que não participaram da guerra, mas que estavam em cidades sitiadas, pessoas que já estavam há muito mais tempo no exército, pessoas que tinham acabado de entrar no exército, pessoas que perderam familiares na guerra. A gente vê aqui o olhar de crianças, olhar de mulheres, olhar de militares, olhar de homens, e tudo isso permeado pelo olhar do próprio autor sobre a guerra. E a gente tem um enredo aqui, só que em diversos capítulos o Wassily Grossman faz uma digressão sobre a guerra. Então ele pega um ponto específico, discorre sobre aquilo, sempre conseguindo ligar de alguma forma com o enredo que nos é narrado aqui, então não fica aquela coisa super solta. De verdade, isso aqui é um monumento. E é tudo muito verossímil, até porque o Wassily Grossman teve participação na Segunda Guerra Mundial. Ele acompanhou como jornalista os soldados russos em Stalingrado, e aqui a gente vê muito dessa vivência dele. Não à toa, aqui também na contracapa do livro a gente tem o seguinte blurb: Wassily Grossman é o Tolstói da União Soviética. Aliás, muitos dizem que este aqui é o Guerra e Paz do século XX, e eu só digo que, na minha opinião, este livro aqui é ainda melhor do que Guerra e Paz. Sim. E quem tá aqui há mais tempo sabe, Tolstói é meu autor favorito, então dizer isso não é pouca coisa. Tô louca pra conversar sobre isso aqui com vocês. Em breve conversamos sobre ele no canal, mas foi com louvor a melhor leitura de 2021. E em seguida temos a resenha que definitivamente está me dando mais trabalho para fazer. Eu achei que nenhum ia conseguir superar a Vida e Destino, porque fazer a resenha disso aqui deu muito trabalho, mas Absalão, de William Faulkner, está conseguindo superar Vida e Destino nesse quesito. E que livro! Eu acho que Faulkner nunca escreveu um livro ruim, sinceramente. O que esse homem faz aqui é um negócio impressionante. Primeiro pela estrutura. É impossível você ler isso aqui e não se perguntar como é que alguém conseguiu escrever um negócio desse, porque é um livro muito complexo, a estrutura é muito complexa. Eu fico me perguntando como é que o Faulkner não se perdeu enquanto escrevia este livro aqui, porque é um livro bastante difícil de ler. Em diversos momentos você se pergunta quem é que está narrando, porque a gente tem diversos narradores aqui, um interrompendo o outro. Às vezes uma pessoa começa a narrar, a gente nem sabe quem é essa pessoa, ela só vai ser apresentada pra gente mais pra frente, sendo que ela já narrou
alguma coisa. Então, assim, é um negócio bem complexo, mas a história que o Faulkner conta aqui é tão boa que você atravessa a dificuldade até que com felicidade, digamos. E afinal, do que trata Absalão, Absalão? Em Absalão, Absalão, a gente acompanha a história de um homem chamado Thomas Sutpen. O livro é ambientado no sul dos Estados Unidos, no século XIX, ou seja, quando o sul ainda era fortemente marcado pela segregação racial, bastante marcado pela guerra civil, e o Thomas Sutpen é uma figura bastante enigmática. Ele chega certo dia num condado no sul dos Estados Unidos, assim, do nada, e ele causa muito estranhamento. Primeiro, pela maneira que ele chega lá, na resenha a gente conversa sobre isso, mas é uma coisa, no mínimo, bizarra. E também porque é frente àquela população. Então, uma população muito marcada pelos valores sulistas, então famílias tradicionais, aquele respeito pelo sangue nobre, etc. E o Thomas Sutpen chega ali de uma maneira bastante imponente. Ele comprou uma terra gigantesca ali naquela região e ninguém conhece ele, ninguém sabe da família dele, ninguém sabe o sobrenome dele, qual que é a linhagem dele. E ali ele faz coisas grandiosas, ele constrói uma casa enorme. Ali naquela propriedade que ele compra vai surgir a maior plantação de algodão da região, então ele se torna um homem muito poderoso, mas não nos moldes tradicionais, digamos, que se via ali no sul dos Estados Unidos. Portanto, não é à toa que essa figura causa bastante interesse perante a população, e aqui a gente tem 4 narradores distintos narrando a história de Thomas Sutpen. Então o livro acaba funcionando como uma espécie de quebra-cabeça, parece que você tem que desvendar um mistério aqui, porque cada narrador fornece informações diferentes sobre a vida desse homem, a gente nunca ouve esse homem falar, o Thomas Sutpen, falar sobre sua própria história. Então é aquilo, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha, até porque muitos dos depoimentos aqui se contradizem. Então é uma baita experiência ler este livro. Do Faulkner eu já li O Som e a Fúria, que quem está aqui há mais tempo sabe, divide o pódio, o primeiro lugar no pódio do meu coração, no quesito livro favorito da vida, junto com Anna Karenina. E eu confesso que depois de ler O Som e a Fúria eu fiquei um pouco com o pé atrás em relação a qualquer coisa dele, porque é difícil imaginar algo que possa chegar ao nível de O Som e a Fúria. Na minha opinião, Absalão, Absalão não chega, eu ainda prefiro O Som e a Fúria, mas Absalão, Absalão definitivamente não fica muito para trás. Eu acho que Faulkner, apesar de ser um autor desafiador, é o tipo de experiência literária que todo leitor voraz tem que ter um dia. Então, vale a pena aí, se você tiver medo de ler Faulkner, tenta vencer esse medo, porque vale a pena e com um pouco de esforço, ou talvez muito, você consegue passar por isso aqui e apreciar a obra deste homem que, meu Deus do céu, maravilhosa. Em breve lerei meu terceiro livro dele e já estou ansiosa. Em terceiro lugar, e eu confesso que o terceiro lugar é o mais indefinido, porque eu fico trocando entre 2 livros aqui, mas hoje este é o meu terceiro lugar. Então consideremos assim, ok? Então, terceiro lugar hoje vai para Tove Ditlevsen e sua trilogia de Copenhague. Eu amei este livro aqui, quem me segue no Instagram provavelmente já cansou de me ouvir falar deste livro, mas é que isto aqui mexeu comigo como poucos. E o que que a gente tem nesse livro aqui? Aqui a gente tem uma trilogia autobiográfica, talvez isso seja uma roubadinha, porque aqui no fim das contas a gente tem 3 livros. Ai, mas é um volume só, uma trilogia, tá? Então eu vou considerar como um livro só. Mas então, como eu ia dizendo, aqui a gente tem uma trilogia autobiográfica de um dos maiores nomes da literatura dinamarquesa, que é a Tove Ditlevsen. Os 3 volumes são Infância, Juventude e Dependence, que eu acho que a gente pode traduzir como dependência mesmo, e a história da Tove é impressionante. Ela nasce num bairro bastante pobre de Copenhague, numa família não muito bem estruturada, o relacionamento dela com a mãe dela não é muito bom, o relacionamento entre os pais dela também não é muito bom, e isso a afeta muito. E o que mais a afeta, no fim das contas, é que ela se sente uma estrangeira na própria vida, porque ali ela está inserida num contexto no qual as pessoas não ligam muito para a educação, as pessoas por ali basicamente se preocupam apenas em conseguir aprender a ler e escrever, para conseguir um emprego minimamente qualificado, e depois já abandonam a escola porque tem de começar a trabalhar para ajudar a família, para garantir seu sustento, etc. E ainda tem o agravante de ser mulher nesse contexto, que as mulheres nesse contexto tinham um grau de instrução menor ainda. Só que a Tove, desde pequena, sente essa vocação para a poesia. Ela quer muito ser uma grande escritora, uma grande poeta,
ser reconhecida por isso, viver disso. Mas como fazer isso nascendo num contexto como esse? A família faz umas piadas quando descobrem essa aspiração dela. Ela demora até mesmo para conseguir um simples caderninho e uma caneta para que ela consiga escrever as suas histórias, pôr no papel aquilo que ela sente. Mas com um pouco de sorte e muito esforço, a Tove consegue vencer aí esse contexto no qual ela nasce e se torna já muito cedo uma escritora bastante reconhecida na Dinamarca, conseguindo já viver da sua escrita muito jovem, algo que já era difícil para a época ali na Dinamarca, para um homem, imagine para uma mulher, ainda mais vindo do contexto no qual ela veio. Mas aí, se você pensa que tudo vira flores a partir disso, está muito enganado. A Tove tem uma vida dificílima, ela passa por algumas experiências pavorosas, muito tristes, é até difícil de ler esse livro aqui. Certas vezes eu comento na resenha, o link está aqui no box de informações, que em certos momentos você sente que precisa dar uma respirada, sabe? Você lê umas coisas tão fortes aqui que você sente que precisa dar uma pausa. E eu fico imaginando como deve ter sido difícil escrever esse livro, porque ela escreve isso aqui de um jeito cru, muito sincero. Em muitas dessas experiências ela tem uma culpa, representa um papel ruim em diversas situações da vida dela, mas ela não exime a culpa dela e coloca tudo isso aqui com muita sinceridade e de um jeito lindo. A Tove ficou muito conhecida pela sua poesia e ela consegue transferir um pouco dessa poesia para sua prosa, sabe? É uma prosa poética. Às vezes você lê as coisas aqui e do nada tem um trecho com uma frase linda, daquelas que você quer anotar e falar para todo mundo, sabe? Mas esses floreios são muito bem feitos, não fica nada forçado. Nossa, livro maravilhoso. Infelizmente a gente não tem tradução deste livro aqui. Essa edição aqui está disponível na Amazon, vou deixar o link também aqui para onde vocês podem encontrar no box de informações, mas eu sinceramente espero que não tarde muito até que as editoras notem a Tove, porque ela merece. E está fazendo muito sucesso lá fora, diga-se de passagem, ouvi falar e até vi em alguns casos que este livro aqui está saindo no topo dessas listas de melhores livros do ano em diversos países e por veículos muitíssimo conceituados no meio literário. Então, editoras, notem a Tove, por favor. E agora vamos para o quarto lugar, que também tem vídeo aqui no canal. E eu confesso que eu fico um pouco de coração partido de mostrar este livro aqui, porque ele está esgotado. Até na estante virtual tá difícil de achar, mas se você conseguir, agarra aí. E se você falar inglês, ele tá bem fácil de achar na versão em inglês. Vou deixar o link aqui no box de informações. Mas sem mais delongas, estou falando de Joseph Brodsky e Seu Menos Que Um. Esta aqui é uma coletânea de ensaios do Joseph Brodsky e é maravilhosa. Por muito tempo foi a minha melhor leitura de 2021, porque todos os outros livros aqui, os 3 anteriores que eu mostrei, eu li no segundo semestre, e este aqui eu li bem no comecinho do ano, mas é um desses livros que eu certamente revisitarei muitas vezes ao longo da vida. Que aqui o Joseph Brodsky fala majoritariamente de uma das coisas que eu mais amo ler, que é literatura russa. Que, para quem não conhece, o Joseph Brodsky foi um grande poeta russo, ele foi prêmio Nobel de Literatura em 1987 e ele também tem uma história bastante triste, porque em certo ponto da sua vida ele é convidado pelo governo a se retirar do seu país. Só que imagine você, se para uma pessoa normal, como nós, meros mortais, ser exilado já deve ser uma coisa muito difícil por si só, imagine para quem é um poeta, ou seja, alguém que ama a língua acima de tudo e abruptamente se vê privado de se expressar na sua língua que tanto ama no cotidiano. Ele se exila nos Estados Unidos e os ensaios contidos aqui são escritos durante o seu exílio e é um mais maravilhoso que o outro. Como o livro está esgotado, eu fui muito generosa lá na resenha, li diversos trechos, então se você não fala inglês, mas ficou interessado em ouvir o que o Joseph Brodsky tem a dizer aqui, recomendo fortemente que você assista a resenha, porque lá eu falo minuciosamente sobre os meus ensaios favoritos daqui, dou um panorama também da vida do Joseph Brodsky. E se você ficou interessado e lê bem inglês, por favor, não deixe de garantir este livro aqui, porque é um negócio maravilhoso. Eu acho que todo amante de literatura russa deveria ler isso aqui. Sensacional. Ok, agora não temos mais ordem, tá? Vou falando conforme for pegando aqui, mas talvez o quinto lugar desta lista fique com Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso. Gente do céu! Conforme eu intitulei a resenha deste livro aqui no canal, na minha opinião, este é o melhor livro brasileiro que quase ninguém lê. Sério, eu fico chocada em ver como se fala pouco deste livro por aqui, porque
isto aqui é um monumento. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que havia por aqui um autor que escreveu um livro que, na minha opinião, é uma mistura de O Som e a Fúria, Os Buddenbrook e O Morro dos Ventos Vivantes, que são 3 dos meus livros favoritos, aliás. O resultado não podia ser outro senão um monumento. E o que a gente tem aqui? Aqui a gente acompanha uma geração em decadência de um clã muito poderoso do interior de Minas Gerais, os Menezes. E eles têm um modo de vida bastante esquisito, eles vivem numa chácara meio isolada ali do vilarejo, então as pessoas passam, tentam entender o que acontece ali, porque eles fazem raras aparições perante a sociedade, não têm muito contato com a população ali, vivem mais entre si mesmo, e muitas histórias esquisitas sobre essa família ficam rondando ali a população. Então a curiosidade em torno desse clã é bastante grande, e essa curiosidade aumenta quando a gente tem um novo membro entrando para esse clã. Uma mulher chamada Nina, que chega do Rio de Janeiro para casar com um dos membros desse clã, um dos herdeiros dos Menezes. Só que a Nina é uma pessoa muito diferente daqueles que habitam aquela chácara dos Menezes, porque é um pessoal meio esquisito, um pessoal que vive muito para si, que não faz questão, por exemplo, de abrir as janelas, de sair por aí. E a Nina é uma pessoa muito viva, sabe? É uma pessoa que gosta de sair, gosta de dançar, gosta de se divertir. Então, boa parte do que a gente acompanha aqui é como o cotidiano daquela casa muda, como as pessoas ali mudam quando a Nina chega, a partir da chegada da Nina. Disparado, na minha opinião, e de Milton Ratum, aliás, que tem um blurb aqui atrás, um dos melhores romances da literatura brasileira. Muito difícil não devorar isto aqui, e no meu caso foi aquele tipo de livro que eu terminei e já quis começar a reler imediatamente. E soube que muita gente por aí sentiu o mesmo. Assistam a resenha para saber mais sobre esse livro, tem umas referências maravilhosas aqui, eu coloco tudo lá na resenha. Ó, Lúcio Cardoso, só amor. Preciso ler mais algo deste autor, estou bem interessada nos diários dele, aliás. E agora vamos falar de um dos meus autores favoritos da vida, que no meu coração só perde para Lev Tolstói, que é Thomas Mann e seu Dr. Fausto. Este aqui foi o objeto da primeira leitura que eu realizei aqui no canal, então se você pretende ler Dr. Fausto um dia, tem uma playlist aqui com diversos vídeos nos quais eu comento Dr. Fausto capítulo a capítulo. E Thomas Mann, este aqui é um autor que eu digo com mais segurança, praticamente certeza de que não sabe o que é escrever um livro ruim. Este aqui, se eu não me engano, foi o 7º livro que eu li do Thomas Mann, e é um espetáculo. Caso você não conheça, o Thomas Mann foi um dos maiores nomes da literatura alemã da história, e aliás, não só da literatura alemã, mas da literatura mundial. O negócio aqui é de altíssimo nível, só que quando Hitler ascende, ele se exila da Alemanha. Ele vai buscar exílio nos Estados Unidos, e lá ele fica se questionando como que todas aquelas atrocidades conseguiram tomar lugar na Alemanha, que era um país que tinha essa cultura muito forte, uma tradição humanista muito forte. Então ele começa a se perguntar como é que aquilo foi possível, o que viabilizou a ascensão de Hitler ao poder, e nesse processo ele gesta então seu Dr. Fausto. Aqui a gente tem como protagonista um pianista chamado Adrian Leverkühn, um músico bastante disruptivo, e a vida do Adrian nos é narrada aqui através de um amigo seu, o Zerenos, que era um amigo bem próximo dele, o acompanhou durante boa parte da sua vida, etc. E aqui a gente consegue ver que essa grandiosidade que o Adrian consegue atingir foi atingida a um custo muito alto. E quando a gente analisa bem esse livro aqui, a gente consegue perceber que a história do Adrian é, na verdade, uma alegoria para o que aconteceu na Alemanha. Então, essa foi a maneira do Thomas Mann conseguir investigar e, de certa forma, explicar um pouco do que aconteceu ali. E o resultado é este livro, que é tido por muitos, aliás, como a sua obra-prima. Não é o meu livro favorito dele, o meu livro favorito dele é Os Buddenbrook, mas é difícil negar a este livro aqui o posto de obra-prima de Thomas Mann, porque, meu Deus do céu, acho que este livro aqui é o livro que mais evidencia a erudição e a grandeza do Thomas Mann. Não é um livro fácil de ser lido, mas, a exemplo de Faulkner, também é um perrengue que vale a pena enfrentar. Caso você tenha interesse em conhecer a obra do Thomas Mann, eu não recomendo que você comece por este aqui. Tem um post no meu Instagram, no qual eu dou algumas dicas de por onde começar a obra do Thomas Mann e por quê. Mas se você tem interesse
interesse na obra do autor, definitivamente cogite enfrentar isto aqui certo dia, porque garanto que o esforço vai valer a pena. Já que estamos falando de literatura de língua alemã, vamos seguir com Rainer Maria Rilke e o seu Cartas a um Jovem Poeta. Este aqui é o livro mais famoso do Rainer Maria Rilke, que foi um grande poeta de literatura de língua alemã, só que uma coisa bastante curiosa sobre este livro é que ele não tinha a intenção de que isto aqui virasse um livro e acabou virando o seu livro mais conhecido, não à toa, porque isso aqui é maravilhoso. Então, o que a gente tem aqui? Bom, conforme o título diz, Cartas a um Jovem Poeta. Aqui nós temos um compilado de cartas que o Rainer Maria Rilke escreve a um jovem poeta que o procura. Então esse poeta o procura perguntando como que ele pode seguir no ramo da poesia, se ele tem algumas dicas, algumas sugestões para que ele consiga melhorar no seu ofício. E o Rilke, para surpresa desse jovem até, responde a esse jovem e aí eles começam uma troca de correspondências muito intensa e a gente tem as cartas reunidas aqui. E por mais que aqui tenha alguns conselhos de escrita, alguns conselhos de poesia, mais especificamente, dicas de leitura, etc., acima de tudo, a gente tem aqui lições de vida. Poucos livros me fizeram pensar sobre tanta coisa como este livro aqui, que é bem curtinho, mas não subestime, porque você vai pensar sobre isso aqui por muito tempo. Tem alguns livros aqui na estante que vira e mexe, eu tô revisitando, que eu até levo para minha cabeceira para ficar consultando de vez em quando, porque são livros que eu sinto que conversam muito comigo e foi o que aconteceu com este aqui. Ele foi para esse grupo de livros que eu tô sempre consultando, me gerou e me gera ainda inúmeras reflexões, vira e mexe eu penso neste livro. E a gente tem uma resenha aqui no canal, onde eu falo das minhas cartas favoritas, falo que reflexões que elas me geraram, vale a pena ver também se você se interessou, livro maravilhoso. Eu acho que eu estou falando isso para todos os livros dos quais eu falei aqui, né? Mas é porque eles são todos maravilhosos mesmo, então não tem o que fazer. E pra gente fechar literatura de língua alemã aqui nesta lista, temos A História do Senhor Zoma, do Patrick Süskind. Eu gostei tanto dessa novela e é curioso porque eu não percebi que eu tinha gostado tanto dela quando eu terminei. Eu sabia que eu tinha gostado muito, etc. Mas realmente não foi um livro que eu terminei e falei, putz, este aqui vai entrar para minha lista de melhores leituras do ano. Todos os outros que eu mostrei até agora, eu terminei sabendo disso, mas este aqui eu só soube quando eu fui montar a lista e eu pensei, não pode faltar esta novelinha. Essa novela se passa poucos anos após o término da Segunda Guerra Mundial e se passa num vilarejo bem pequenininho, no interior da Alemanha, e é narrada por um homem que está olhando a sua infância em retrospecto. E nessa história do narrador há um protagonista, que é o Senhor Zoma, uma figura, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui na capa, olha só, este aqui é o nosso narrador, e aqui no fundo tem um andarilho com um cajado em mãos, que é o Senhor Zoma. E o Senhor Zoma é uma figura que chega nesse vilarejo causando bastante curiosidade, porque é um homem que não para de andar. Ele tá sempre pra lá e pra cá. Faça chuva, faça sol, pode nevar, pode cair uma tempestade. O Senhor Zoma estará lá, sempre com seu cajadinho em mão, com sua mochilinha pra cima e pra baixo, andando sem parar. Pra onde? Ninguém sabe. Por quê? Também ninguém sabe. Quer dizer, talvez somente 3 pessoas tivessem apreendido o real sentido dessas caminhadas do Senhor Zoma. O narrador, o próprio Senhor Zoma, e o leitor. O autor não deixa muito explícito o motivo dessas caminhadas infindáveis do Senhor Zoma, mas ele dá diversos indícios ao longo da leitura e quando você chega no final e chega à conclusão, nossa, é uma coisa tão sensível. E o que é bem legal de ver aqui é que em diversos momentos a história do narrador se entrelaça com a história do Senhor Zoma, porque o Senhor Zoma estava, de certa forma, presente em diversos momentos importantes da vida deste narrador. E é assim que ele entrelaça a sua história com a história do Senhor Zoma. Este aqui, apesar de ser um livro que causa certo aperto no coração em alguns momentos, mas apertos no coração que são compensados com boas risadas, tá? Eu dei umas gargalhadas em diversos momentos aqui ao longo do livro. É o tipo de livro que eu indico muito pra quem tá meio empacado em alguma leitura, tá na famigerada ressaca literária, né? E quer voltar a ler alguma coisa. Acho que este livro aqui é ideal para isso, porque, apesar de tudo, é uma história
história bastante leve. É um livro bem curtinho também. É um livro lindo. Aqui a gente tem ilustrações lindíssimas do Senpé, ilustrações feitas especificamente para a história, como esta, por exemplo. O livro é a coisa mais linda e toda vez que eu penso sobre ele, ele cresce mais no meu coração. Então, acho que não podia faltar nesta lista aqui. Fechamos, então, literatura de língua alemã e vamos fechar a literatura russa. Então, temos 2 exemplares aqui. Na verdade, um livro, que é literatura russa mesmo, e outro que fala bastante sobre literatura russa. Mas falemos, então, primeiramente, de um dos maiores clássicos da literatura russa e de um dos meus autores favoritos, que é Pais e Filhos, de Ivan Turgenev. Gente, que livro! Esta aqui é a obra-prima do Turgenev e não é à toa. Aqui a gente tem, na minha opinião, o Turgenev fazendo o que ele faz de melhor e fazia como poucos, diga-se de passagem, que é conseguir olhar para o contexto no qual ele vive, analisar aquilo, botar aquilo no papel e fazer uma análise tão boa, tão perspicaz do que está acontecendo, que ele consegue fazer algumas projeções do que viria a seguir e essas projeções se confirmam verdadeiras. E qual que é a história que nos é narrada aqui? No começo do livro nós somos apresentados a um jovem que é filho de um proprietário de terras e ele está indo passar um período na propriedade do seu pai, no interior da Rússia. Só que ele vai acompanhado de uma figura bastante peculiar e que funciona como uma espécie de mentor para esse jovem, que é o Bazarov. Definitivamente um dos personagens mais icônicos da literatura russa e um dos mais insuportáveis também, na minha opinião. Bazarov é tipo o esquerdomacho da Rússia do século XIX, sabe? Ai, um porre. Difícil aguentar esse personagem, hein? Mas vale a pena, porque o livro é maravilhoso. E aí eles vão passar um tempo nessa propriedade e o que a gente vê ali é um choque de gerações. Que a gente tem uma geração que é representada nas figuras do Arkady, que é esse jovem filho do proprietário de terras, e do Bazarov. Só que nessa propriedade a gente também tem uma outra geração sendo representada pelas figuras do Pavel e do Nikolai. Nikolai, que é o pai do Arkady, e o Pavel é o tio desse Arkady. Eles são mais defensores da tradição, principalmente o tio, o Pavel, que é um defensor ferrenho de coisas mais clássicas, de coisas mais tradicionais mesmo. E o Bazarov é a cristalização do nihilista, aquele que nega tudo, não acredita em nada, mas em alguns momentos o Bazarov se vê aqui confrontado com as suas crenças e esses são alguns dos momentos mais interessantes do livro, diga-se de passagem. Tem resenha aqui na qual eu comento minuciosamente o livro, falo bastante também do contexto no qual o livro foi escrito, que é bem importante para a gente conseguir entender a grandeza deste livro aqui. É uma das resenhas que vocês mais gostam, aliás, aqui no canal, e eu fico muito feliz porque foi uma das resenhas que eu mais gostei de gravar e para um dos livros que eu mais gostei de ler neste ano. E agora vamos falar do livro que fala sobre literatura russa, que é Antologia do Pensamento Crítico Russo, de organização do Bruno Barreto Gomide. Essa aqui é uma coletânea de ensaios que reúne o melhor do pensamento crítico russo de 1802 a 1901, ou seja, temos quase um século de literatura russa aqui. E quem me acompanha sabe que literatura russa é uma das minhas literaturas favoritas, se não a minha literatura favorita. Tem vídeo pra caramba sobre literatura russa aqui, eu vou deixar a playlist aqui que contém todos os vídeos de literatura russa e do leste europeu aqui no canal. E é uma literatura bastante peculiar, uma literatura muito única, né, que tem um contexto bastante único, etc. Temáticas muito próprias, então eu tô sempre buscando livros que me ajudem a compreender melhor literatura russa. E eu digo com segurança que este aqui foi o livro que mais me ajudou a compreender literatura russa. E uma coisa que eu amo neste livro aqui é porque eu acho que o escopo foi muito acertado, porque, como eu disse, o livro reúne textos de 1802 a 1901, ou seja, praticamente todo o século XIX. E quem conhece literatura russa sabe que o século XIX foi o grande século da literatura russa. Foi o século XIX que gerou nomes como Dostoiévski, Tolstói, Pushkin, Turgenev, isso só para citar alguns. E aí a gente vê, através desses textos aqui,
como tem coisas que realmente só poderiam ter surgido na Rússia, porque, como eu disse, é um contexto muito único. Aqui a gente fica sabendo de diversas coisas que rolavam à época. E eu falei desses nomes, Tolstói, Dostoiévski, Turgenev, etc. Mas a produção crítica que rolava na Rússia não devia praticamente nada, na minha opinião, à ficção que era produzida na época. E muito se deve ao fato de que muitos desses grandes autores russos escreviam ensaios também, e aí a gente vê como é uma literatura muito orgânica, os autores se liam, comentavam a obra um dos outros, estavam sempre preocupados em olhar para a Rússia e olhar para fora, para se analisar frente ao que acontecia em outros países. Livro fenomenal, tem uma resenha gigantesca sobre ele aqui, então se você está na dúvida, se acha que vai gostar, vale a pena assistir a resenha, lá eu comento sobre meus textos favoritos, dou um panorama geral também do que a gente tem aqui neste livro. Olha, Editora 34 e Bruno Barreto Gomide, que é o organizador, estão de parabéns por isso aqui, porque, na minha opinião, é um marco no mercado editorial brasileiro. E deixa eu ver... já sei. Vamos falar de uma biografia. De uma biografia que, aliás, entrou para as biografias do meu coração. Eu amo biografias e esta aqui se tornou uma das minhas favoritas, muito em parte por conta da história maravilhosa do protagonista dessa biografia, que é Paulo Ronay. Este livro aqui é intitulado O Homem que Aprendeu o Brasil, a Vida de Paulo Ronay, de autoria da Ana Cecília Impellizieri Martins. Para quem não conhece Paulo Ronay, primeiramente, conheça, porque, meu Deus, que vida maravilhosa. Este aqui é o tipo de história que daria facilmente um filme. Para quem não conhece, o Paulo Ronay foi um judeu húngaro que teve de deixar a sua pátria por conta da ascensão de Hitler, da ascensão do nazismo e a disseminação do antissemitismo, e ele consegue buscar refúgio aqui no nosso país. Só que a história de como ele consegue vir para cá é uma coisa maravilhosa, porque ele já gostava muito do Brasil antes mesmo de vir para cá, já tinha muito interesse na nossa literatura. Pela história mais superficial que rola por aí sobre o Paulo Ronay, a gente pode até pensar que ele teve uma baita sorte de vir para cá, conhecidos no governo, etc. Mas, lendo essa biografia aqui, a gente percebe que houve muito mais trabalho do que sorte. Para mim, este é o livro que cristaliza aquela frase: trabalhe bastante para quando a sorte aparecer, você estiver pronto. É perfeitamente o caso do Paulo Ronay. Ele trabalha pra caramba, quando a sorte aparece, ele tá pronto porque ele trabalhou muito, e é assim que ele consegue salvar a si mesmo e também a boa parte dos seus. E o que é muito bonito de ver é que o Paulo Ronay vem pra cá e ele não fica à toa, ele não se acomoda, não, ele faz questão de retribuir ao Brasil tudo aquilo que foi dado para ele, a chance de continuar vivendo. Ele vê diversos dos seus morrendo, não conseguindo escapar dos acontecimentos pavorosos que estavam acontecendo na sua pátria, e aí ele pensa: poxa, eu consegui, eu preciso fazer algo para sentir que eu sou merecedor disso. E ele faz muito pelas nossas letras aqui, tudo isso está evidenciado nesta biografia maravilhosa. Ana Cecília Impellizieri fez um baita trabalho aqui e fez com que eu ficasse apaixonada por Paulo Ronay. Se você não gosta muito de biografias, já tentou algumas vezes e não deu certo, mas tem interesse ainda em ler, ou se você nunca leu biografias porque acha que não vai se interessar, etc., eu recomendo fortemente que vocês leiam este livro aqui, porque este é o tipo de livro que eu ouso dizer que até quem não gosta muito de biografia vai gostar, porque não tem como não se encantar pela história do Paulo Ronay. E ó, temos uma coincidência aqui, juro que não foi proposital, tá? Mas Paulo Ronay era húngaro, como eu disse, e agora vamos falar de literatura húngara com As Brasas, de Sándor Márai. E a minha história com este livro aqui é um pouco semelhante à da história do Senhor Zoma, porque foi um livro que eu acabei de ler, fiquei muito impressionada com aquilo que eu li, mas não achei que fosse figurar nas melhores leituras de 2021, porque lá na resenha eu até comento sobre isso. Eu acho que este aqui é um livro que se beneficia muito de releitura. Acho que é um livro que cresce muito a cada vez que você relê, e acho que muito se deve ao fato de que um dos principais temas abordados neste livro aqui é a maturidade. Então eu achei que fosse precisar de mais tempo para esse livro crescer ainda mais comigo, mas não foi o que aconteceu.
toda vez que eu me pegava pensando nesse livro, eu ficava cada vez mais impressionada. Isso aqui envelhece como vinho, talvez até melhor do que vinho, porque cresceu muito rápido para mim mesmo. E o que é que nos é narrado neste livro aqui? Neste livro a gente acompanha a história de dois homens, um chamado Henrik e o outro chamado Conrad, e eles vêm de contextos sociais bastante diferentes. O Henrik é um nobre herdeiro de uma família muito importante, tem uma vida mais confortável, então, e o Conrad, por sua vez, é uma pessoa um pouco mais humilde. A família dele já tinha tido importância no passado, mas decaiu bastante, então ele tem uma situação um pouco mais complicada. Mas esses homens se unem por laços de amizade. Em certo momento, o Henrik se casa com uma mulher chamada Cristina e o Conrad continua frequentando muito a casa deles, é o amigo mais próximo do casal. E parece que tá tudo indo muito bem, até que certo dia tem um acontecimento muito esquisito entre o Henrik e o Conrad. Eles nem chegam a conversar sobre esse acontecimento muito esquisito entre eles, mas depois que isso acontece, o Conrad simplesmente desaparece. Não avisa ninguém, simplesmente pega suas coisas e vai embora. Só que ele reaparece 41 anos depois desse acontecimento. E aí, boa parte do que a gente tem narrado aqui é o reencontro desses amigos ou ex-amigos. E aí eles finalmente conversam sobre o que aconteceu naquele dia, por que que aquilo aconteceu, por que que o Conrad fugiu, e tentam esclarecer algumas coisas do passado. E aí nisso a gente tem reflexões sobre maturidade, sobre o tempo, sobre lealdade, sobre amizade. Livro maravilhoso. É outro daqueles que prova que tamanho não é documento, porque o livro é bem curtinho, mas pensa num negócio potente. Já tô até com outro livro do autor para ler aqui, porque adorei Sandor Mára e tô aqui agora na esperança de que reimprimam a autobiografia dele. E dizem por aí que é o melhor livro dele, aliás. E olha, se esse homem conseguiu escrever algo melhor que As Brasas, realmente, a Companhia das Letras, ajuda aí a gente, por favor. E vamos finalizar esta lista com a minha autora favorita, musa da minha vida, rainha do meu coração, Susan Sontag e seu Contra-Interpretação e Outros Ensaios. Então esta aqui é uma coletânea de ensaios da Susan Sontag, e o Contra-Interpretação, que é o ensaio que intitula esta coletânea, é o ensaio que realmente fez com que a Susan bombasse. Ela já tinha escrevido bastante coisa antes desse ensaio, mas é com esse ensaio que ela bomba mesmo, que todo mundo começa a prestar atenção no que essa mulher tinha a dizer. E você entende perfeitamente o porquê disso quando você lê o ensaio, porque é uma coisa maravilhosa. A Susan tem um raciocínio que eu vejo em poucas pessoas e é uma coisa que é difícil de explicar, porque ela consegue encadear as ideias muito bem. Você tá lendo, aí ela chega numa baita conclusão que te põe para repensar todas as suas crenças, e aí quando você vê como é que ela foi construindo o raciocínio até chegar nisso, nossa, que delícia. Além do Contra-Interpretação, a gente tem diversos ensaios aqui tratando de diversos temas. Susan Sontag gostava de falar de muita coisa, eu adoro isso. Então ela fala aqui de cinema, fala de dança, fala de teatro, fala muito sobre literatura. Aliás, como não poderia deixar de ser, os meus ensaios favoritos aqui são os que tratam de literatura de alguma forma. Daqui a pouco a gente conversa sobre este livro aqui também no canal, e aí vocês ficam sabendo quais são. E o que é muito legal nesse livro aqui, aliás, uma das coisas que são muito legais neste livro aqui, é que tem um pós-fácil dela olhando para sua obra 30 anos depois. Então ela olha para esta coletânea de ensaios aqui 30 anos após ter escrito, fala com que ela concorda, fala como foi o processo de escrita, como que é revisitar tudo isso, o que ela teria mudado. Nossa, só esse pós-fácil, na minha opinião, já vale a compra do livro, porque é maravilhoso. Não recomendo que seja o seu primeiro contato com a Susan Sontag. Eu indico muito o sobre fotografia e a entrevista que ela deu para Rolling Stone, que tem até resenha aqui, eu vou deixar o link aqui no box de informações, mas recomendo fortemente que leiam Susan Sontag, porque essa mulher é maravilhosa para quem gosta aí muito de estudar sobre cultura, então dança, pintura, arte, literatura, textos envolvendo tudo isso. Você precisa conhecer Susan Sontag, porque essa mulher é algo sem precedentes.
maravilhosa. E com ela encerramos, então, finalmente o vídeo. Nossa senhora, já está gigantesco. Mas eu sei que o pessoal por aqui gosta de um vídeo longo, então tá aqui. E agora eu quero saber de vocês, quais que foram as melhores leituras de vocês de 2021? Vocês leram alguma coisa que tá aqui? Se sim, gostaram? Vamos conversar, porque eu sempre pego muitas dicas com vocês. Aliás, algumas das leituras que estão aqui foram dicas de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever também aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.